Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Vocês não fazem ideia do que está vindo, e nós não podemos detê-los. Essas foram as últimas palavras de um alienígena antes de desaparecer em uma explosão de luz ofuscante. Um cientista da NASA, tremendo e suando, estava sozinho em uma sala de controle, assistindo ao vídeo transmitido por uma sonda espacial. A mensagem era clara e aterradora, e naquele instante ninguém imaginava que essas palavras seriam a chave para um mistério que desafiaria tudo o que sabíamos sobre o universo e sobre nós mesmos. O que está vindo? E por que, finalmente, os alienígenas decidiram nos avisar? Desde os anos 40, avistamentos de OVNIs e encontros com seres de outros mundos têm alimentado as maiores teorias da conspiração e mistérios da humanidade. Milhares de relatos, filmagens e testemunhos de pessoas que afirmam ter sido contatadas ou até abduzidas por alienígenas. Mas e se esses seres não estivessem aqui apenas para explorar ou investigar? E se, na verdade, eles estivessem tentando nos avisar sobre algo muito pior? Em 2025, um grupo de cientistas da NASA recebe uma transmissão do espaço profundo. No começo, parece apenas mais uma descoberta científica comum, mas ao decifrarem o código, eles logo percebem que essa mensagem pode ser o último aviso que a humanidade receberá, se soubermos interpretá-la a tempo. Quando a mensagem finalmente foi decodificada, ninguém estava preparado para o que ela dizia. Eles virão, a Terra é deles. O cientista responsável pela decodificação ficou paralisado. A sala de controle da NASA se encheu de murmúrios nervosos. Quem são eles? A pergunta ecoava nos corredores, mas ninguém sabia responder. Em vez de um simples aviso, a mensagem parecia uma condenação. A humanidade, com todo o seu progresso, estava prestes a ser invadida por algo ou alguém que não podíamos sequer compreender. O que esses seres poderiam querer de nós? E mais importante ainda, por que os alienígenas estavam tão desesperados em nos alertar? A equipe da NASA tentou ignorar o alerta. Afinal, havia tantos relatos de encontros alienígenas que poderiam ser facilmente desconsiderados como fantasias. Mas os eventos começaram a acontecer de forma assustadoramente real. Primeiro, pequenas anomalias nas câmeras de segurança da base, sombras que se moviam sem explicação. Depois, os rádios começaram a emitir sons distorcidos, como se algo ou alguém tentasse se comunicar, mas em uma língua incompreensível. O pânico começou a se espalhar entre os cientistas. Um a um, membros da equipe desapareceram misteriosamente, sem deixar rastros. Quando a última pessoa sumiu, a dúvida deixou de ser uma questão. Agora era uma realidade aterradora. Algo estava acontecendo e ninguém sabia como impedir um momento de desespero. Um dos cientistas, já consumido pelo medo, tomou uma decisão drástica. Ele sabia que, se o mundo soubesse da verdade, talvez pudesse se preparar para o que estava por vir. Com a respiração ofegante, ele pressionou o botão para transmitir a mensagem ao vivo para o planeta. Mas no instante em que a transmissão foi ativada, ele caiu morto, com os olhos arregalados de terror. E então, uma voz não humana, fria e implacável, invadiu todas as transmissões do mundo. Tarde demais. Eles já estão aqui. O terror se espalhou instantaneamente, mas ninguém sabia o que significava. Os céus se rasgaram e o que emergiu do vazio do espaço foi algo tão aterrador que as palavras não podiam capturar a essência do medo. Não eram naves, não eram alienígenas como imaginávamos.
Eram entidades, formas monstruosas que se assemelhavam aos demônios descritos nas escrituras antigas. Imagens aterradoras de criaturas com olhos flamejantes, corpos distorcidos e asas negras gigantescas começaram a invadir o céu. Elas desciam, trazendo destruição e caos. Os próprios alienígenas, aqueles que tentaram nos avisar, falharam em nos proteger. O pânico tomou conta do planeta, mas ninguém sabia o que fazer. Essas entidades não vinham para explorar ou conquistar. Elas estavam aqui para algo muito mais sombrio. Mas então, algo estranho aconteceu. Depois da aparição das entidades, o mundo inteiro ficou em silêncio. O caos esperado nunca se concretizou. As criaturas estavam no céu, mas não atacaram, não invadiram. As pessoas temerosas aguardavam o fim, mas ele nunca chegou. O pânico continuava, mas ninguém sabia o que esperar. Dias se passaram e a humanidade, incrédula, tentava entender o que havia acontecido. E então, de repente, uma nova onda de terror tomou conta. Pessoas começaram a desaparecer, uma por uma, sem deixar vestígios. Não havia sinais de luta nem de invasão. Elas simplesmente sumiam. O verdadeiro horror não estava no céu. Ele já havia entrado na Terra, e agora não havia mais como fugir. O que os alienígenas tentaram nos alertar? O que realmente estava nos observando? Será que a verdadeira ameaça já estava entre nós o tempo todo? Em um interrogatório altamente sigiloso, um alienígena capturado pelo governo do Zineua murmura uma frase em latim, antes de morrer. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que seu tempo estava se esgotando. Narrador: Non. Estomo, non es Deus, sed de abissus venit. Não é homem, não é Deus, mas vem do abismo. Narrador: essa foi a última coisa que ele disse, antes de desaparecer sem deixar vestígios. Em 1997, em uma remota área do deserto de Nevada, o governo do Zineua fez uma descoberta que mudaria para sempre o curso da história. Uma criatura, diferente de tudo o que conhecemos, foi capturada após uma série de eventos inexplicáveis. Ninguém sabia quem ou o que ela era. As primeiras imagens que chegaram à imprensa estavam distorcidas, imagens de uma instalação secreta, cercada por militares e cientistas. Mas, conforme as investigações avançaram, ficou claro: o alienígena não queria falar sobre tecnologia nem sobre seu planeta de origem. Ele falava sobre algo muito mais sombrio: demônios. À medida que os cientistas tentavam entender o que estava acontecendo, começaram a ouvir algo ainda mais perturbador. O alienígena revelou que sua raça observava a Terra há milênios. Ele falava sobre uma força que não deveria estar aqui. Algo vindo de um lugar tão distante e sombrio que até mesmo as estrelas pareciam ter medo. Ele disse que não era a primeira vez que os humanos ouviam sobre isso. Lúcifer e seus seguidores não haviam simplesmente sido expulsos do céu. Eles haviam sido aprisionados aqui, na Terra, em um lugar onde o mal pode prosperar sem ser interrompido. Enquanto o alienígena falava, algo mais começava a se desenrolar. Cientistas e historiadores passaram a examinar antigos registros, buscando por pistas, por qualquer indício que explicasse o que ele dissera. O que encontraram, no entanto, os aterrorizou. Ainda mais, civilizações que haviam desaparecido sem deixar vestígios, relatos de possessões e fenômenos inexplicáveis que datavam de milênios atrás. Mas não parou por aí. Durante escavações em locais antigos, mapearam anomalias geográficas que se alinhavam de maneira estranha, como se o próprio solo da Terra carregasse cicatrizes de uma guerra celestial. Cada descoberta parecia confirmar o que o alienígena havia dito. As marcas da luta de Lúcifer e seus seguidores estavam por toda parte, invisíveis aos olhos humanos,
mas presentes, esperando para serem reveladas. Um dos pesquisadores, inquieto e obcecado pela verdade, decidiu confrontar o alienígena. Em uma sala silenciosa, com todos os olhos voltados para o ser, ele fez a pergunta que ninguém ousava fazer. Vocês acreditam em Deus? O alienígena o olhou fixamente, como se ponderasse sua resposta. Então, com uma calma gélida, disse: nós o vimos, e foi ele quem nos mandou ficar longe de vocês. Essas palavras cortaram o ar. Um silêncio mortal tomou conta da sala. A revelação era clara. O alienígena sabia algo que mudava tudo, e algo ainda mais terrível estava por vir. Antes que alguém pudesse reagir, o alienígena começou a convulsionar violentamente. Seus olhos se reviraram e ele soltou gritos inumanos, como se estivesse sendo consumido por uma dor indescritível. Os cientistas tentaram intervir, mas ele os ignorou, olhando fixamente para um dos presentes, como se soubesse que aquele momento chegaria. Então, com um último suspiro, ele disse: eles já sabem que eu falei demais. Suas palavras ficaram suspensas no ar, como uma ameaça não dita, e em um piscar de olhos, ele caiu inerte. A sala ficou em completo silêncio, mas algo estava errado. Algo que não podiam explicar estava prestes a acontecer. Após a morte do alienígena, as luzes da sala começaram a piscar. Cientistas e militares estavam em choque, tentando entender o que acabara de acontecer. Quando as luzes finalmente se estabilizaram, o corpo do alienígena havia desaparecido, sem deixar vestígios. Todos os registros haviam sido corrompidos, exceto uma única gravação. Na fita, o som de uma respiração pesada ecoava, seguido de um sussurro profundo, gutural, repetindo uma única palavra: silêncio. E com isso, o mistério se fechou, mais profundo do que jamais imaginávamos. Depois da morte do alienígena e da misteriosa ausência de seu corpo, as perguntas começaram a se multiplicar. O que ele sabia sobre a queda de Lúcifer? O que significava sua afirmação sobre Deus e a ordem cósmica? E mais importante, quem ou o que estava monitorando tudo isso? O silêncio final, ecoado naquela gravação, deixou claro: algo maior e mais antigo do que podemos compreender está observando a Terra. E talvez as respostas que buscamos sejam perigosas demais para serem reveladas. Imagina descobrir que os deuses de nossas antigas lendas não eram deuses, mas seres alienígenas. Agora, imagine que esses seres que visitaram a Terra há milênios tinham um medo profundo, algo que jamais ousaram enfrentar. Um mal tão antigo, tão poderoso, que eles passaram todo esse tempo protegendo a humanidade de seu despertar. E agora, esse mal está se aproximando. Não é uma lenda, não é um mito, é uma ameaça real e está prestes a se libertar. E o que acontece a seguir mudará tudo. Quando os cientistas começaram a examinar as relíquias alienígenas, os segredos começaram a se revelar. Mapas estelares, textos antigos e símbolos indecifráveis mostraram um quadro desconcertante. Esses deuses que visitaram a Terra não eram divindades, mas alienígenas de uma civilização avançada. Sua missão: monitorar a humanidade. Mas o que mais os trouxe até aqui? A resposta estava em uma verdade assustadora. Eles não estavam aqui apenas para observar. Estavam aqui para proteger o planeta de uma força cósmica, uma ameaça apocalíptica que os alienígenas temiam mais do que qualquer coisa. E essa ameaça estava prestes a despertar. Os registros descobertos pelos cientistas revelaram a verdadeira história. A guerra cósmica entre os alienígenas e os seres demoníacos não era apenas uma lenda distante. Ela era real,
Esses alienígenas, que chamamos de deuses, fugiram de uma guerra que envolvia criaturas mais antigas e mais poderosas do que qualquer outra coisa que a Terra já conheceu. Esses demônios cósmicos, aprisionados em um abismo distante, estavam sedentos por destruição, e os alienígenas os temiam profundamente. Agora, os sinais de que o aprisionamento desses seres estava chegando ao fim começaram a surgir, e a ameaça que os alienígenas tanto temiam estava prestes a ser libertada. A pergunta era: estaria a Terra preparada para o que estava por vir? À medida que os meses se passavam, os sinais começaram a se intensificar. Fenômenos naturais começaram a desafiar toda lógica. Relâmpagos que dançavam no céu sem explicação, terremotos de magnitude nunca antes registrados e mudanças climáticas inexplicáveis. Mas o mais assustador eram os relatos de pessoas sentindo uma presença inexplicável, uma sensação de terror iminente. Ao redor do mundo, civilizações antigas pareciam ter previsto o que estava acontecendo. Relíquias, textos e profecias começaram a alinhar-se com os eventos atuais. Cientistas, perplexos, tentaram explicar os fenômenos, mas algo em seus corações sabia. Esses sinais eram mais do que coincidências. Algo muito maior estava se aproximando. A tensão era palpável e a humanidade estava prestes a encarar uma verdade que jamais imaginou ser possível. Em uma reunião secreta de cientistas e autoridades governamentais, uma verdade sombria veio à tona. Durante anos, os alienígenas haviam escondido a maior de todas as revelações. O Apocalipse não era um mito, mas uma ameaça real. Aquelas entidades que eles temiam não eram apenas seres cósmicos, mas criaturas que haviam criado a própria humanidade. Uma raça condenada a se autodestruir. Os alienígenas tentaram impedir, mas seu poder era limitado. O ciclo de aprisionamento estava chegando ao fim, e agora os demônios estavam acordando. O que parecia um conto de terror era, na verdade, uma realidade terrível. O fim estava chegando, e a humanidade mal sabia como lidar com isso. Os sinais se intensificaram, e então o impossível aconteceu. O céu se abriu, não em uma explosão de luz, mas em uma escuridão profunda, como se o próprio universo estivesse exalando uma respiração gélida. Relâmpagos de cor roxa cortaram o céu, enquanto o solo tremia com uma força nunca antes registrada. O Apocalipse não era uma sequência de catástrofes naturais. Era a chegada de algo muito mais antigo e terrível. Os demônios, que os alienígenas haviam temido e escondido, estavam aqui, prontos para reclamar o que era seu. As cidades começaram a entrar em colapso e o pânico tomou conta do mundo. Agora, o que os alienígenas haviam tentado evitar estava acontecendo e a humanidade não estava pronta. No auge do caos, uma última mensagem chegou. Uma transmissão misteriosa, sem explicação, apareceu nas telas de todo o mundo. A voz que ecoou foi fraca, mas aterradora. O que vocês chamam de fim é apenas o começo. Os demônios não são seus inimigos, eles são seus criadores. E antes que alguém pudesse processar aquelas palavras, o silêncio tomou conta. O Apocalipse não era o fim da humanidade, mas o despertar de uma verdade ainda mais aterradora. Com os demônios finalmente libertados e a Terra à beira do colapso, a humanidade ficou sem respostas. As civilizações antigas estavam certas. Os alienígenas que chamávamos de deuses não eram nossos salvadores, mas meros fugitivos de um poder superior. À medida que o caos se espalhava, uma única pergunta persistia: seríamos nós apenas peões em um jogo cósmico? Ou existe uma força ainda mais terrível à espera de ser revelada?